Esse é o Projeto Break, um podcast sobre cultura, gastronomia e viagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawitch, estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. O tema de hoje é sobre Inventando Anna, da Netflix, uma das séries mais comentadas dos últimos tempos, claro, da escritora e roteirista Shonda Rhimes, que criou papéis icônicos como advogada e professora de direito criminal Annalise Keating, retratada por Viola Davis, que ganhou vários prêmios, e o thriller político Scandal, com a atriz Olivia Pope. Mais uma vez, parece que a produtora Shondaland acertou no tema com a história real de Anna Sorokin, ou Anna Delvey, uma wannabe milionaire que se passa por herdeira alemã na alta sociedade nova-iorquina e engana muita gente, além de bancos e hotéis de luxo. Portanto, nosso papo vai para o âmbito jurídico da série, com Renato Stanziola Vieira, especialista em direito penal, processual e criminal e sócio do escritório André Ked e Renato Vieira Advogados, em São Paulo. Bem-vindo, Renato, tudo bem? Obrigado você, Guilherme. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. Tô feliz da vida de estar aqui batendo um papo com você. Renato, a gente vai conversar hoje sobre essa série da Netflix, da Anna Delvey, que tá todo mundo comentando, né? Ela foi condenada por vários crimes, pegou 12 anos de prisão, cumpriu 4, mas eu gostaria de conversar um pouquinho brevemente como funciona o sistema penal dos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, né? Lá é por província, é por estado. Por exemplo, se a Anna tivesse cometido esses crimes na Califórnia ou no Alabama, teria sido diferente. Alguns estados até têm pena de morte, como o Texas. Tem realmente, Guilherme, tem uma série de diferenças. Eu vi a série e consegui atentamente perceber alguns detalhes ali, eu espero ter percebido, mas uma das coisas que me chamou a atenção na série foi que a roteirista, ela conseguiu ser bastante fiel à matéria que saiu. Claro, ela confessou isso ao longo de vários episódios, mas quando a gente vê a série e depois eu li a matéria, esse é o mérito que a série tem. Do roteiro, como foi estruturada a história. Isso me chamou muita atenção. Mas chamou atenção, inclusive, pelo fato de ser uma coisa real, uma situação real. E aí, começando a responder a sua pergunta, de fato, Guilherme, no sistema americano, o federalismo americano ele é estruturado de um jeito muito diferente do que é hoje o federalismo brasileiro. No começo da República Brasileira, nós até éramos mais parecidos com isso. Só para você ter uma ideia, houve um tempo em que nós também tivemos aqui diversos códigos de processo penal estaduais. Isso durou até a década de 30 do século passado. O Código de Processo Penal de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Agora, não. Nós temos aqui no Brasil, o modelo federalista do brasileiro é de uma união do ponto de vista legislativo. Então, nos Estados Unidos, de fato, há estados com pena de morte, há estados com pena de prisão perpétua, há estados com punições de anos diferentes, inclusive para cada conduta. Aqui, não. Aqui, a União é um código penal para o Brasil todo e um código de processo penal para o Brasil todo. Então, realmente, essa é uma das tantas diferenças que existem entre os dois modelos, os Estados Unidos e o Brasil. Ela foi condenada por estelionato, fraude, golpe. Existe também a figura do júri, que no Brasil também é totalmente diferente. Totalmente diferente, Guilherme. Aliás, também aqui, até 37, com o advento de algumas constituições brasileiras, a figura do júri não era tão restrita como é hoje. O júri era um rito de julgamento que tinha mais a ver com a fase do processo. Então, a fase de julgamento do pequeno júri, a fase do julgamento do grande júri. Assim é até hoje nos Estados Unidos, o pequeno júri, o grande júri. Nos Estados Unidos não há uma delimitação do tipo de crime pelo qual a pessoa é julgada pelo júri. A gente vê na série, isso está correto até, o júri é a fase propriamente dita do julgamento oral. Isso é o júri. É o julgamento oral concentrado e imediatista. Veja, pensando na série mais uma vez. Naquele momento, a defesa chama a testemunha fulano de tal. A acusação chama a testemunha fulano de tal. É tudo produzido ali, numa sequência ininterrupta de dias, mas não depende do crime. O exemplo é esse da série mesmo. Ela trata de inúmeros crimes patrimoniais. No Brasil, da década de 30 para cá, com alteração a partir de 37, os crimes de júri são só os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. Estes são os crimes previstos no Código Penal
dolosos contra a vida, que podem ou não ser hediondos, mas são só esses que rendem o julgamento de tribunal do júri aqui no Brasil. Como que você relaciona esses fatos dela utilizar a fama dentro da prisão? Guilherme, eu fiquei impactado, mas eu não sou psicólogo, não sou um estudioso dos desígnios das pessoas, mas eu fiquei impactado pela série com o aspecto da glamorização jovem das pessoas, e eu fiquei pensando, sempre com a âncora de que isso, por incrível que pareça, é real, né? Aconteceu nesses dias. A gente pode imaginar que essa busca pela fama e busca por dinheiro, e dinheiro é uma palavra recorrente, e conquista também é uma palavra recorrente, valorização é uma palavra recorrente na série e no artigo, isso é do ser humano, né? A questão é os limites para isso, os freios morais para isso, e como que as pessoas se comportam de um ou outro jeito, dependendo dos freios morais que tem e que não tem. E aí hoje tem esse episódio dessa jovem que aconteceu realmente, tem outros episódios de glamorização, de golpista do Tinder, coisas parecidas com isso. E realmente o comportamento dela, eu não vou fazer um juízo de valor aqui do ponto de vista psicológico, mas o comportamento dela enquanto presa também chamou atenção. Uhum. E aí me ajudou muito a ver o artigo escrito, porque há uma passagem lá da entrevista que a jornalista fez com ela, em que a jornalista diz claramente, ela parece estar tirando de letra o fato de estar presa. E a experiência na prisão, para as pessoas que têm uma moral em favor da liberdade, e que conseguem, portanto, distinguir um preço moral de se viver de uma ou outra maneira, é uma experiência que dificilmente alguém vai se comportar como ela. Então, é um comportamento realmente muito curioso, e ali ela coloca à frente de todos os julgamentos morais que ela teria, o julgamento de, olha, eu não sou uma idiota, eu não sou uma despreparada, eu vou conseguir eu vou conseguir chegar aos meus objetivos, mesmo estando presa. Ela desconsidera o fato de haver uma condenação ou de haver uma prisão, inclusive antes de uma possível condenação. Isso me chamou muito a atenção, e repito, particularmente porque isso não é uma questão fantasiada na série. Sim. Isso é uma questão que ocorreu, de fato, com essa postura dessa jovem moça. E aí, eu não quero correr o risco aqui de entrar em psicologias, enfim, mas é uma curiosidade a pensar num comportamento maduro das pessoas se comportarem de uma ou outra forma, estando presas. Sim. E imaginando as consequências que os seus atos cometidos durante uma vida adulta podem ter. Isso me chamou muita atenção. Essa glamorização, essa busca incessante por um estilo de vida luxuoso, excessivamente luxuoso, e realmente, né, Guilherme, a ponto de se dizer, custe o que custar para isso. Né? Sim. Isso realmente me chamou a atenção. Tanto que ela ironizou até o acordo com o Ministério Público, né? Como que funcionam esses acordos aqui no Brasil também, assim? Aí mais da minha experiência como advogado, né, Guilherme? Você estava falando da questão da distinção dos sistemas, Estados Unidos e Brasil, enfim. Um acordo entre quem acusa e quem é acusado do ponto de vista do direito, é uma tendência que desde a década de 70 do século passado, ela tem ganhado vários adeptos ao longo do mundo, por algumas razões pragmáticas, sobretudo pragmáticas. O Estado não dá conta de julgar todos os casos. É isso. O Estado não consegue apreciar todos os casos na profundidade. Não consegue apreciar a prova, não tem tempo, não tem aparato. Então, são mecanismos que um dos argumentos é esse. Olha, precisamos ser mais pragmáticos para que o Estado consiga se dedicar aos crimes mais graves, chamemos assim. E aí, para se tornar interessante para a defesa, para aqueles que entendem que isso é um mecanismo útil, são acordos que fixam políticas de pena mínima, políticas de pena sem privação de liberdade, mas um dos problemas que existe nessa política que estimula a formulação de acordos é que, normalmente, o Ministério Público, que é quem faz a investigação ou quem conhece a investigação a fundo, há um risco, claro, estabelecer uma política de overcharging. O que isso significa? O Ministério Público chega para alguém e fala, eu quero fazer um acordo com você. E diz, eu tenho tantos crimes aqui, portanto, você pode sofrer
se você não fizer um acordo comigo, você pode sofrer uma pena de 10 anos de reclusão. Se você fizer um acordo comigo, você vai tomar 8 anos de reclusão. Veja como é vantajoso para você. A defesa fica numa situação difícil de imaginar que a pena alta, que é aquilo que o Ministério Público ameaça, porque a punição é uma ameaça enquanto ela não é concretizada. Se ela for concretizada, ela vai sofrer uma pena muito alta. Então, em muitos casos, ela fica estimulada a aceitar acordos para não correr o risco de sofrer uma pena alta, no final das contas. Mas há um risco de deturpação nisso, de overcharging. E nesse particular, a série é feliz, porque num dos primeiros episódios, o advogado de defesa fala: eu quero todas as provas. Ele recebe uma caixa de arquivo. Aí quando ele insiste que ele quer todas as provas, ele recebe um caminhão de arquivos. E isso é uma política que tem que ser levada em cuidado por conta do um requisito que se chama também na política de acordos, que é full disclosure. A acusação tem que mostrar para a defesa absolutamente tudo aquilo a que ela tem acesso. Isso tem a ver, no mundo do direito, com paridade de armas, paridade de conhecimento dos fatos. Para quê? Se for levar em conta um acordo, uma negociação, tem que estar em pé de igualdade, no mínimo, em termos de conhecimento dos fatos. Bom, e essa política de acordo que a gente viu ali na série, de novo, a política da Ana foi de uma frieza quase mórbida com relação à aplicação da lei. Sim. Aliás, ela parece ter uma frieza mórbida a tudo e todos. Sim, tanto que na história real, não na série, a promotoria negou esse acordo com a defesa, né, alegando falta de remorso da acusada. Então, mas aí é uma discussão também que tem um pormenor jurídico, né, Guilherme? Na série, a promotora se encontra com o advogado no parque, o advogado até está com um filhinho nas costas e fala: eu tenho um acordo para você. Sim. O advogado leva essa questão para casa, discute um pouco isso com a mulher, faço ou não faço acordo. Essa é uma outra questão muito delicada da postura do advogado em fazer acordo ou não. Porque o advogado, ele pode se decidir por um acordo ou não, tendo visto os interesses que ele defende, propriamente pelos interesses do cliente. Como ele pode se decidir, e eu não conheço o caso, propriamente pelos interesses próprios de advogado, para menos carga de trabalho, para não ter que discutir a causa, para não ter que se arriscar a perder no sentido pessoal mesmo. Sim, claro. Do advogado. O que é bastante nome reprovável. Isso é bastante reprovável. Então, é difícil falar sobre isso. Mas na série, ela propõe, né, para o advogado. E aí, hoje, essa discussão sobre não tem remorso ou tem remorso, ela também é, com algumas nuances, levada em conta nos inúmeros acordos que a gente tem, inclusive no Brasil. Porque eu posso te dizer, em gênero, assim, a assunção dos fatos é uma cláusula do acordo. Num outro tipo de acordo no Brasil, chama-se acordo de não persecução penal, mas é um detalhe, a cláusula é confissão. Mas no Brasil, em nenhum momento se leva em conta para a formulação de acordo um arrependimento ou um remorso. Não se leva em conta isso. A lei não prevê isso para os acordos no Brasil. Então, eu não excluo a possibilidade de, numa determinada jurisdição norte-americana, a cláusula de arrependimento ou de remorso ser levado em conta para a formulação de acordo. Mas veja, esse é mais um motivo para que a gente tenha cuidado com essa política, porque se isso fica a livre albedrio de quem acusa, basta ele dizer: o fulano não está arrependido, não vou fazer acordo. Só que as provas estão ali. Então, é um sopesamento das provas que o acusador sempre teve. E dizer que o fulano não está arrependido para fazer acordo, no limite, é atribuir um arbítrio sobre um subjetivismo na postura do acusado, e esse juízo sobre o promotor. É um privilégio para a acusação dizer: faço ou não faço porque o fulano se arrependeu ou não se arrependeu. Felizmente, a lei brasileira, nas disciplinas sobre acordo, delação, acordo de pena, acordo de não persecução penal, não trata sobre arrependimento, trata sobre situações objetivas. Auxiliou a desmantelar a organização criminosa, auxiliou a recuperar patrimônio, auxiliou a estabelecer a autoria, trocando em miúdos, variando os tipos de acordo que nós temos no Brasil, é isso que nós temos aqui. A delação premiada é um deles. A delação premiada é um deles, é um acordo famoso. Sim, foi recorrente na Lava Jato. Na Lava Jato. E é uma situação problemática. Eu tenho para mim que essa política de acordos é uma política problemática na raiz. Mas a delação premiada, especificamente, ela tem sido objeto de inúmeros
debates dos meus colegas e os tribunais, inclusive no Supremo, por exemplo, a delação premiada do Joesley Batista, ela sempre é uma delação premiada que é lembrada pelo limite em que o Estado pode abrir mão de uma perseguição penal. É um tema polêmico ainda, e tão polêmico que sempre que nós temos alterações legislativas, recentemente nós tivemos uma alteração no pacote anticrime e alterou a espinha dorsal da delação premiada. Agora, eu tenho acompanhado, Guilherme, um andamento de um projeto de novo Código de Processo Penal. Também essa figura de delação premiada está voltando a ser discutida. Na minha profissão de advogado criminalista, eu acompanho inúmeros posicionamentos de câmaras, de procuradores da República, de advogados, com sempre uma procura de melhor delimitação e de regulamentação do Instituto da Delação Premiada. A gente tem muito o que caminhar, seja em termos de acordos propriamente dito, que, na minha opinião, nós vivemos um fetiche por acordos no processo penal brasileiro, seja em termos de melhor regulamentação, porque, de fato, eu como advogado, alguém pode dizer, eu falo pela defesa, mas não. Os interesses da acusação também têm que ser melhor regulamentados para que quem se sentar numa mesa de negociações, seja para fazer um acordo de delação, seja para fazer uma transação penal, seja para fazer um acordo de não persecução penal, tem que ter clareza, bastante clareza, dos riscos, dos limites. E isso o Brasil ainda está engatinhando. Estamos caminhando para melhorar isso, mas ainda estamos engatinhando. O problema que eu vejo nessa política é essa mimetização do que vem do sistema americano de acordo. Isso eu vejo um problema, porque a estrutura do Ministério Público aqui é diferente da estrutura norte-americana, a oficialidade aqui é diferente da oficialidade norte-americana, e a postura dos advogados também é diferente, um modo de procedimento diferente. Então eu tenho receio, e como política de Estado, esse é o meu principal receio, como política de Estado, você colocar os interesses do acusado na mesa de negociação para não haver um debate sobre o caso. E com um acordo, no limite, você dispensa a acusação de testar o caso. Você tira da acusação o dever de provar aquele caso. Então, o discurso é um discurso pragmático, mas a essência disso é uma essência contrária ao que se esperaria, o dever de provar o caso. Isso, para mim, é complicado. E ali, como a lei prevê essa possibilidade, a gente volta a falar da frieza dela, né? Da frieza dela. Então, esse eu acho um complicador. E aí, especificamente, do aspecto moral da conduta de qualquer pessoa. Mas se a gente for pelo lado objetivo da situação, olha, confessor, vai ter alguma possibilidade de indenizar, ter alguma possibilidade de reparar. Se esses forem os requisitos, não teria como não fazer um acordo. Mas aí a gente entra num detalhe que é o sistema americano é de um jeito, o brasileiro é de outro jeito, coisas desse tipo. Aqui, por exemplo, se fosse fazer um acordo com o Ministério Público, essa situação de remorso, arrependimento, repito, ela não deveria ser nenhum empecilho para ser feito este acordo. Vou te dar um exemplo. Nós temos um caso concreto. Existe um blogueiro, Alan dos Santos, que tem um pedido de prisão preventiva, expedido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse blogueiro está fora do Brasil, foi feito um pedido de extradição, foi feito um pedido de prisão, inclusive. Pela pena prevista para o crime, se ele confessar o crime que é atribuído a ele, ele pode fazer um acordo com o acusador. Pode. Simples assim. A lei brasileira não prevê, olha, você está arrependido de ter dito o que você fez, veiculado as informações que você veiculou. O termo arrependimento, remorso, nessa situação brasileira não se coloca. O sujeito ele torna até um ponta de lança da investigação, ele tem que ajudar a quem está investigando. Veja de novo a política de delação, Guilherme. A delação premiada ele se torna quase que um auxiliar da acusação. Inclusive, foi esse o argumento que gerou uma das anulações de casos da Lava Jato também, que depois gerou uma alteração até legislativa. Como o sujeito é um auxiliar da acusação, o delator, ele tem que ser ouvido antes das testemunhas de defesa, enfim, tem todo um rito que se estabelece a partir do tratamento de quem está auxiliando a acusação. E essa questão da jornalista frequentar a prisão
É um fato comum também? É um fato. Isso é possível? Que é possível, a gente não tem uma censura prévia no Brasil, é possível, mas recentemente nós tivemos uma questão tormentosa aqui no Brasil. Primeiro temos a liberdade de imprensa, depois nós temos a inexistência de censura prévia, e, sobretudo, quando alguém está cumprindo pena, o direito à palavra e à manifestação de expressão não está suspenso, está suspenso o direito de liberdade. E nós tivemos aqui, eu posso falar porque foi rumoroso, pedidos de entrevista com o ex-presidente Lula quando estava preso que foram negados. Isso gerou entendimentos A e B. Então, essa colocação é atual mesmo. A regra deve ser sempre o direito do jornalista entrevistar a pessoa presa, porque a pessoa presa não tem tolhido, suspenso, o direito de se expressar, o direito de ir e vir suspenso, mas não de se expressar. Bom, isso é comum. E ali, o que a gente viu na série foi comumente o exercício desse direito. Um detalhe, e aí a gente está falando de uma série baseada em fatos reais, mas tem uma ficcionalização ali que quando a jornalista foi, sem se qualificar como jornalista ainda, ela visitava a menina, Ana, com uma grande liberdade, né? Havia um biombo de vidro um na frente que do não outro. impossibilitava o contato direto, inclusive o contato de mão, né? O contato corporal. No fim dos episódios, no fim da série, isso chega mais perto da realidade, porque ali sim ela estava falando através de um biombo com um bloqueador de som, com um alto-falante. Ali sim. A realidade brasileira é completamente diferente daquilo, seja com jornalista ou seja com visitas de familiares ou de amigos. O sistema do parlatório brasileiro, com as pessoas que estão presas, é absolutamente incomparável com aquilo. É uma dificuldade quase que intransponível de contato entre uma pessoa presa e quem vai visitá-la, seja inclusive até familiar. Então ali eu vi uma fantasia ali de, olha que bonito, pode tocar, não é assim. É interessante você comentar isso, porque no começo a jornalista, ela utiliza o ônibus público, né, como familiar para visitar a Ana Delvey. Elas ficam uma em frente à outra, separada apenas por uma mesa assim estreita, mas a Ana pede para ela se inscrever como visita de imprensa, que seria a visita VIP, né? VIP. Que ela tem direito a cafezinho, a uma mesa com ar-condicionado. Nós não temos essa distinção aqui, e mesmo se for uma visita de imprensa, a gente tem como ser uma visita diferenciada, mas assim, o Poder Judiciário autoriza uma determinada situação, mas não é uma coisa periódica, como foi na situação lá que, quando ela começou a estabelecer visitas VIP, no plural mesmo, toda a relação mudou. Isso me chamou a atenção, porque é possível uma visita diferente. No Brasil, quem fiscaliza o cumprimento disso é a lei da execução penal. Então, o juiz de execução penal pode, e a jornalista ou a jornalista disser, olha, eu preciso de um aparato, eu vou gravar. Bom, isso pode ser feito, é claro que pode ser feito. Inclusive com os advogados, mas não é VIP. Eu preciso levar... Vou te dar um exemplo, Guilherme. Eu tenho um cliente que entre as provas que existem contra ele, há interceptações telefônicas. Poxa vida, eu preciso que ele ouça as medidas para que ele reconheça a sua voz ali, para que ele possa questionar se aquela voz é dele, para que ele possa lembrar daquele áudio e dizer para mim, Renato, esse áudio foi editado, isso aqui foi cortado. Eu tenho mais meia hora de conversa aqui que eles não colocaram. Eu preciso que ele ouça. O que eu preciso fazer? Levar um aparato. Isso, assim, aqui no Brasil, o presídio de Itaí, que é um presídio conhecido por ter presos estrangeiros aqui perto de Avaré, eu tenho que levar um notebook, eu tenho que levar um áudio, eu tenho que fazer com que ele ouça aquilo junto comigo, para que ele possa estruturar a minha defesa. Então, não é porque é VIP, é porque existem situações que justificam, né, essas medidas. Mas aí, naquele episódio ali, levava a revista com enorme frequência, que também você pode levar, deve poder levar. Mas toque de mão, coisas deste tipo, não, isso é estranho. Realmente é estranho pra gente. Sim, o que eles mostram bastante como você comentou, essa utilização e essa ironia que ela tinha com todo o sistema, com a sociedade, com o sistema penal. Era isso que eu ia falar. Porque quando a jovem fala para a jornalista, venha no modelo VIP, venha como jornalista, ela está condicionando a entrevista dela a uma situação, provavelmente é uma situação que ela vai ter mais privacidade, fato. Isso tem a ver com a premissa de uma visita com privacidade, com resguardo da privacidade. Ok, mas ela está condicionando aquilo tudo a entrevista, porque a finalidade da jovem não é só dar a entrevista, é poder ter todas as condições de se colocar
como a vitoriosa, a glamurosa, a que conseguiu, porque o que dava frios na espinha dela era que a estratégia da acusação era dizer que ela era uma wannabe, né? Quando saiu na imprensa. Sim, não, ela tinha que ser. Isso, ela tinha que ser rainha. endeusada. Né? Claro. Inclusive, pelo que eu vi na série, e de novo, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, a estratégia de defesa foi dizer que ela não poderia ter cometido aqueles crimes, quase como se beirasse uma tentativa ou até um crime impossível, que isso é uma figura aqui do direito brasileiro. Mas o que é um crime impossível? O sujeito que, por uma absoluta impropriedade do meio ou do objeto, não tem como conseguir aquele crime. Eu não tenho como eu furtar um crime contra algo que é meu. Então, eu furtar um bem que é meu. É um crime impossível. Sim. Não tem como eu cometer o crime por impropriedade absoluta. E aí o advogado não chega tão longe, mas ele usa a expressão de perigosamente próximo de ofender o bem. Estamos falando de crimes patrimoniais. Ele tenta pintá-la, tanto que ele pede desculpa para ela num dos últimos episódios, né, para a cliente dele. Ele tenta pintá-la como alguém que não conseguiria cometer aquelas fraudes, para tentar inocentá-la. Então, ali nós temos um divórcio, na verdade, né, Guilherme, entre ela querendo ser glamourosa e ele tentando diminuir as consequências do que estava noticiado contra ela. Ela não ia conseguir fazer isso. Ela não tinha como aplicar esses golpes contra a instituição financeira A, B ou C. Né? Mas aí é uma discussão, de novo, eu vou levar... Estou usando... Sim, tem momentos que ele diz que ela foi persuadida por Nova York para tentar... pela fama, porque ela não tinha essas possibilidades de onde ela veio. Isso também me chama a atenção, porque essa não é uma história de hoje. Isso não é uma história de hoje, não é um privilégio da Netflix, não é um privilégio da Ana. Isso tem a ver com o desenvolvimento moral da pessoa num sistema capitalista, selvagemmente capitalista. E assim, as pessoas se deslumbram, né, com a possibilidade de acesso a bens, culturas, mas, sobretudo, dinheiro, que era a situação ali de Nova York, como foi tratado na matéria e depois na série. Esses episódios são episódios recorrentes. A gente sempre vai ter essa situação acontecendo. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o aspecto de ser jovem, e de todas as artimanhas que ela fez. Né? Das artimanhas que ela fez, porque não é retratado, inclusive, nada além de um jogo de inteligência. Sim. Mas não temos ali uma coisa que seria clichê, que é jogo de sedução, coisa de... Não tem. É uma questão de inteligência e de frieza para atingir o próprio objetivo. Isso que me chamou a atenção. Então, se a gente for relacionar, nós vamos ter ao longo da história, né? Isso tem a ver com o desejo de aquisição de bens. É complicado isso, mas seria mais profundo do que eu posso dizer aqui para você. A novidade aqui é a frieza para aceitar como o sistema lida com isso no ponto de vista das consequências. Né? Isso pode ter, assim, ela foi presa e não sabemos como é que a cabeça dela vai lidar com isso para o futuro, mas é um ponto a se pensar, Guilherme. Alguém começa a questionar um sistema como um todo e fala, não, esse mundo está doente, está tudo errado, tem muita acumulação para uns e nada para tantos outros. E a gente sabe que a balança do sistema capitalista é assim que ele se sustenta mesmo. E aí alguém começa a estruturar fraudes para isso, e aí vem o sistema da justiça, que é estruturado com base nisso também. O sistema da justiça brasileira, por exemplo, Guilherme, as penas dos crimes patrimoniais são as mais altas. Isso que eu ia te perguntar, como são as penas? As mais altas. Mais punido um latrocínio do que um homicídio, de fato, no Código Penal. E alguém pode questionar um segundo estágio disso. Bom, eu já questionei isso, eu tô mockering, né, at the system, eu tô fazendo caso, tô tirando sarro do sistema, e agora vai ser a segunda etapa. Eu vou tirar sarro do sistema também, porque eu tô preso, eu vou criticar o sistema por dentro, estando preso, porque a estrutura do sistema capitalista e desse acúmulo, o Poder Judiciário também é isso, ele pune quem quer pegar bens dos outros. Sim. Aqui no Brasil, quem está preso? Os pequeníssimos traficantes, quem comete crime patrimonial e tráfico. Basicamente é isso. É basicamente isso. Então, essa cultura é uma cultura realmente que... Nós estamos vendo a cultura da Ana pelo egoísmo, pela glamorização, talvez por uma imaturidade, mas não por uma crítica mais contundente, que seria uma desobediência civil, algo mais contundente. Por isso que a história, ela chega até o momento, porque a história da menina é isso, né? Ela quer montar uma fundação milionária,
e o interesse sociológico que está por trás disso é no que ela consegue fazer para isso. Exato. E aí, o fato dela ser presa... Os jogos mentais, as artimanhas dela. Ela tá... Isso foi na matéria escrita, se disse isso. Ela tira de letra porque a cabeça dela está voltada ao reconhecimento pessoal e, né, físico, não como uma coisa de raiz de crítica do sistema. Enfim, mas isso tudo chama a atenção não pelo ponto de vista jurídico, pelo ponto de vista da gente conversar aqui. E, Renato, e a Ana Delvey no Brasil, o que teria acontecido? Os crimes que ela foi processada, lá como aqui, são crimes que não têm pena isoladamente tão alta. Aqui, se ela corresse o risco de ameaçar testemunha ou fugir, ou alguma situação cautelar, ela poderia fazer jus a alguma medida alternativa à prisão, como tornozeleira eletrônica, compromisso de não se mudar de casa, impedimento de falar com determinadas pessoas. São uma série de medidas cautelares. O Poder Judiciário poderia orientar, mas ela poderia eventualmente ser preventivamente presa se essas medidas não fossem suficiente, comprovadamente não fossem suficientes, e a depender dos crimes, ela poderia tentar fazer um acordo com a acusação, que a série também noticia, como ela poderia, não sendo o caso de acordo, ser condenada. Aqui no Brasil, se ela tomasse uma pena não superior a 8 anos, ela não cumpriria pena em regime fechado. Ela poderia cumprir pena no regime semiaberto, se a pena fosse 4 anos e 1 dia. Ela poderia cumprir pena no regime semiaberto, que dorme na prisão e trabalha de dia. E 8 anos e 1 dia de reclusão no Brasil, o regime é fechado. E aí ela fica presa no regime de cumprimento de pena mesmo. Mesmo a questão de fraudar banco, que é uma grande instituição, falsificar documentos. Isso tudo, tanto aqui quanto no sistema americano, é levado em conta pelo juiz no momento da fixação da pena. É na fixação da pena que o juiz leva em conta, aí sim, o comportamento da vítima, o comportamento da acusada e, como você está tocando nesse ponto, Guilherme, as consequências do crime e, inclusive, a magnitude do crime. Isso o juiz leva em conta. Ele pode levar isso em conta no momento de determinar, eventualmente, uma aplicação de prisão preventiva, mas ele fundamentalmente leva essas situações, são chamadas situações judiciais, está previsto no Código Penal brasileiro, ele leva as situações judiciais em conta no momento da dosimetria da pena, no momento da aplicação da pena. Então, com certeza, a magnitude do prejuízo é levado em conta, mas no momento da fixação da pena. Por isso, inclusive, que se nós nos deparássemos com alguma pessoa que ideologicamente fosse mais comprometida com uma crítica ao sistema, Guilherme, como, por exemplo, Casa de Papel, para a gente falar sobre um outro episódio aqui, ela poderia falar, olha, eu fiz isso porque o sistema está falido, porque isso tudo é um absurdo, porque os bancos lucram milhões e bilhões, o que eu estou fazendo aqui é um ato de insurreição, estou pagando com o meu corpo por um ato de insurreição. Aí ela chamaria a atenção para esse aspecto. Sim. Não foi isso que ela fez. Ela fez isso porque ela queria montar um projeto megalomaníaco para si mesma, né? Para se autopromover, claro. Para se autopromover. Essa que é a discussão. E aí, assim, eu percebi que o roteiro não quis ir mais longe do que isso. Ele quis retratar aquele episódio na vida de alguém. O que vale como roteiro mesmo. O roteiro é livre. Essa insurgência. Não houve essa insurgência contra o sistema. Né? A Ana não é um professor, como na Casa de Papel, já que a gente está falando de séries aqui, né, Guilherme? Um exemplo, talvez aqui no Brasil, por esse estilo de patologia, essa frieza, essa distância com a realidade e também o circo que se armou e o tribunal de júri da Suzanne von Richthofen. Podemos fazer essa analogia? Eu tenho sempre que ter muito cuidado para falar dos casos, e particularmente os brasileiros, porque eu eventualmente conheço algum ou outro detalhe do caso. Então deixa. Porque também gerou, se transformou em filme. Ela deu muitas entrevistas. Mas o que eu posso dizer sobre o caso da Suzanne Richthofen é o seguinte: ela pode dar entrevistas, pode se dar a situação de uma entrevista ser conveniente para defesa ou para acusação, e isso não é eticamente reprovável. É importante que se fixe isso. A pessoa pode dar entrevista e a defesa ou a acusação
podem usar a entrevista. O Poder Judiciário, o que ele tem que fazer é controlar se é irregular ou regular aquilo, mas por premissa se pode fazer isso. Uma coisa que eu acho que é importante, não digo no caso da Suzane, porque eu não conheço o aspecto jurídico e porque eu respeito o advogado que atuou no caso. Mas, às vezes, a imprensa... E aí é uma outra questão. O interesse da jornalista. Guilherme, no caso da série aqui, nós vimos o interesse da jornalista. Muito. A jornalista foi atrás, né? Às vezes, o interesse que é da jornalista, e não é do advogado, que inclusive o advogado no começo não queria. Exato. Não é do advogado, não é do acusado, mas é da jornalista de noticiar, pode dar ao caso um rumor, pode beneficiar a jornalista, mas pode atrapalhar tanto a acusação quanto a defesa. Então, muitas vezes acontece de um interesse de um determinado jornalista fazer com que o rumo daquele caso tome outros rumos que ele não tomaria se não tivesse tanto estrépito de jornalistas em cima daquilo, né? Porque a complexidade do caso, jurídica, ela normalmente vai ser a mesma, mas quando começa um jornalista a fazer prevalecer o seu interesse sobre o interesse da acusação ou da defesa, isso pode atrapalhar uma boa investigação. Então, assim, no caso da Suzane, eu não posso falar sobre a postura de acusação ou de defesa, porque a premissa é que a pessoa pode dar entrevistas. Agora, a Netflix pagou $320 mil para ela, mas tem um detalhe que ela foi solta e agora presa pela polícia migratória dos Estados Unidos, que eles alegaram que o visto está vencido. O que acontece, Renato? Ela é deportada, ela é expulsa, ela é extraditada? Você vê que situação, né, Guilherme? É interessante mesmo, porque, primeiro, esse dinheiro pode ter sido usado para pagar fiança. No Brasil, nós tivemos uma ideia com a alteração legislativa da Lei 12.403, de 2011, que também estabeleceu uma nova política financeira para a fiança, que é a seguinte, eu até separei isso aqui para a gente conversar, mas assim, um minutinho. A fiança de 2011 para cá, ela é estabelecida como os patamares, hoje o valor máximo da fiança é de 200 salários mínimos, mas esse valor pode ser aumentado em até 1.000 vezes. Uau. Isso é impensável de 2011 para trás. Então, 200 salários mínimos pode ser aumentado até 1.000 vezes. Então, isso é nitidamente voltado para crimes de altíssimo prejuízo patrimonial e coisa do tipo. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, o diabo mora nos detalhes, né, Guilherme? Porque uma pessoa tão inteligente, tão detalhista e tão cuidadosa como foi, pode ser pega por uma impropriedade administrativa. O mundo tem se tornado tão pequeno, mas apesar disso, ainda há controles de políticas migratórias. No Brasil, por exemplo, nós temos essa lei de imigração, ela é recente, 2017. Antes nós tínhamos o Estatuto Estrangeiro de 80, agora nós temos a lei de 2017. E esses viciozinhos, eles permanecem. A pessoa pode ser deportada se tiver um vício procedimental, uma questão administrativa. Visto vencido, por exemplo, ela pode ser deportada. Sim. Ela pode ser expulsa se ela cometer crime dentro do país. Tim Maia foi expulso dos Estados Unidos por, aspas, cometer crimes fora do Brasil, como ela pode ser extraditada, que é o que está agora o pedido do Alexandre de Moraes, do blogueiro brasileiro Alan dos Santos. Então, são basicamente essas três situações, extradição, expulsão e deportação. Como você está falando, se ela está com visto vencido, ela tem que ser deportada. E ela vai para o país de origem dela. Essa é uma situação importante. E aí, nesse caso, no Brasil é assim. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil há um resquício de prisão administrativa, que é a chamada prisão para extradição. A pessoa aguarda presa enquanto a situação não está definida. É um resquício de prisão administrativa, que eu acredito que logo vai deixar de existir, mas, enfim, depende de o Supremo julgar algumas questões como inconstitucionais. Então, isso que você está me falando é bem plausível. Por um descuido, ela vai ter que ser deportada e, provavelmente lá como aqui, a pessoa tem que aguardar presa enquanto isso acontece. Interessante que você falou do Tim Maia, né? Ele foi mandado embora dos Estados Unidos, foi expulso. Por que a Ana não foi expulsa? Por que a promotoria a julgou e apreendeu? Provavelmente ter um trâmite nesse mesmo sentido, Guilherme. A gente vê as matérias, a gente acompanha de longe aqui, né? Mas provavelmente tem alguma medida nesse sentido. E como que funcionaria no Brasil? Um estrangeiro comete um crime aqui.
ele é deportado ou ele cumpre pena? O estrangeiro, hoje nós temos vários mecanismos de cooperação internacional. Eu vou te dar um exemplo contrário. O brasileiro que é acusado de cometer crime fora. Nós temos o exemplo do jogador de futebol, o Robinho. O caso dele transitou em julgado fora do Brasil. O Brasil não pode extraditar os seus nacionais. O cidadão brasileiro nato, ele não é extraditável. Isso é uma garantia constitucional. Então, se ele está aqui, ele foi condenado por um crime cometido fora do Brasil, ele não pode sair para cumprir a pena fora. O que nós temos hoje, com essa lei nova, inclusive, é transferência de execução. O Estado pode anuir em mandar para um outro Estado toda a execução da pena, se houver observância dos trâmites e de tipicidade, dupla tipicidade, detalhes do mundo jurídico, ele pode cumprir a pena que o Estado italiano impôs aqui, se o tratado permitir. Então, se um brasileiro comete um crime aqui, o poder, o Estado de onde ele vem, o Estado nacional... Se um estrangeiro comete crime aqui. Se o estrangeiro comete o crime aqui, o Estado dele pode pedir que ele seja extraditado, que ele saia daqui para que ele cumpra a pena lá. Esse é um caminho natural e mais comum. Ele não vai cumprir a pena aqui se o Estado pedir que ele seja extraditado para cumprir a pena lá. Por isso é que tem essas filas. Estrangeiros que cometem os crimes aqui, os estados de origem daquelas pessoas fazem o pedido de extradição para que o Brasil mande essas pessoas para que cumpram as penas lá. É isso. E aí tem todos os requisitos de dupla tipicidade, um estado onde se aguarda que cumpra a pena, não pode ter pena de morte, não pode ter prisão perpétua. Daí tem todo um mecanismo do direito internacional dos direitos humanos, chamemos assim, que regulamenta isso. Sim. Então, às vezes, as pessoas vêm para cá justamente porque as penas do estado de origem daquelas pessoas são excessivamente draconianas, vamos chamar assim. E aí, o Estado brasileiro não extradita. É uma discussão entre estados mesmo, assim, olha, você não segue as normas tais e quais do direito internacional, dos direitos, então eu não vou permitir que essa pessoa, que tem uma dignidade intrínseca, cumpra a pena de acordo com o seu regime. Não vou mandar. É isso. Mas aí é uma discussão entre direito, entre estados. Tá? Sim. Eu lembrei aqui de um caso maluco, lembra do Ronald Biggs, do inglês, que viveu no Brasil por anos. Viveu aqui. Fundou o Balão Mágico. Mas é que aí tem uma outra discussão, Guilherme. O tempo que o Estado tem para processar e punir alguém, quanto tempo que ele ficou aqui, ficou foragido. Então, assim, o Estado tem, por exemplo, no Brasil, o Estado tem 20 anos, salvo os crimes imprescritíveis, o Brasil tem 20 anos para processar e punir alguém. Se o crime não é imprescritível, passou 20 anos, a pessoa não pode ser presa. Então ele pode ficar foragido pelo máximo, se não for uma situação de crime imprescritível, por 20 anos. Depois... E o caso do Cesare Battisti? Ele foi condenado lá e veio para cá ou ele foi condenado aqui? Ele estava aqui, a condenação era de lá. Ele estava aqui no interior de São Paulo, né, Vale do Ribeira, se não me engano, mas a grande discussão que foi levada no Supremo é que, naquele contexto dele, o Estado italiano era um outro Estado, não era a democracia que nós conhecemos hoje. E aí, um ato equivalente a terrorismo, um ato de terrorismo. Não era terrorismo, era homicídio. E aí, a discussão sobre o patamar de penas do Estado brasileiro e do Estado italiano, que fez com que fosse tão tormentosa aqui no Brasil isso. Né? Então, é justamente isso. Alguém disse para o Estado italiano, olha, eu não vou extraditá-lo porque ele não cometeu crime de terrorismo. Se tivesse cometido crime de terrorismo, seria uma pena muito alta, então nós não estamos de acordo com essa punição. Mas aí é um âmbito de soberania entre os Estados, né? Estritamente jurídico. Depois disso, se tornou uma questão ideológica, enfim, N motivos. Claro. Mas, os motivos para se extraditar alguém são motivos que levam em conta uma política internacional de respeito aos direitos humanos. É isso. Perfeito. E Renato, o podcast tem uma playlist onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som não pode faltar para você e por quê? Então, Guilherme, a gente estava conversando um pouco antes. Eu pensei muito na Ana, aquela música do Stone Roses, I Wanna Be Adored. Perfeito. Essa música é uma música que eu gosto muito. Talvez ela vá para um lugar diferente de onde a série nos leva, mas pensando na mocinha, na Ana, eu acho que essa música poderia cair bem.
na trilha sonora dela, que fez o que fez para ser adorada, enfim. É isso, tá bom? Perfeito, Renato. Pessoal, sigam, curtem e comentem nas redes sociais do Projeto Break, no YouTube, Instagram e Spotify. Até a próxima, Renato. Obrigado, Guilherme.